Olá, boa tarde. Ela já esteve em praticamente todos os microfones e câmeras da cidade. Foram décadas de comunicação e de contato direto com o público. Uma trajetória que a consagrou como referência na comunicação e na política da Zona Sul. Programas em rádio, passagem pela RBS TV, apresentação do Pampa Meio-Dia e 2 mandatos como vereadora. Além de conhecida e respeitada, tornou-se também e principalmente admirada pelo público, com quem segue mantendo contato diário, agora na TV Câmara Rio Grande. O Sala de Entrevistas de hoje é com ela, Surama Santos. Surama, boa tarde, obrigado pela presença. Querido, que prazer estar aqui contigo, com essa equipe tão simpática, né, nessa TV. Nós que carecemos tanto de veículos de comunicação na nossa cidade, eu acho que ela veio para somar, para trazer informação para o nosso povo e isso é muito importante. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença. Mas vem cá, tu começou a te comunicar com o público, foi aos 9 anos de idade tocando violão. Como é que foi isso? Então, eu só quero retificar, assim, foram 3 mandatos como vereadora, 3? Não 2, foi em 96 que eu me elegi. Então, eu era pequenininha, morava no interior de São José do Norte, meu pai tocava gaita e me ensinou a tocar violão. E existia um programa na Rádio Minuano que apresentava ao vivo as músicas e tal. E aí meu pai adorava vir, né? Eu não gostava muito de tocar e cantar. E aí eu vinha e tocava violão e cantava. E aí eu tive algumas pessoas muito importantes, chaves na vida da gente, né, que aparecem para nos dar um empurrão, que me ouviram mesmo com aquela voz infantil. E com 12 anos de idade eu já comecei a fazer alguns toquezinhos em alguns programas. Com 14 eu já trabalhava na rádio, porque eles gostavam muito da minha voz. E aí eu acho que tu vai lapidando, vai tentando melhorar, né? Ayrton Lopes da Silva foi fundamental, ele foi que me deu a primeira oportunidade de fazer uma pequena participação no programa aos sábados à tarde, chamado Sábado Espetacular, que era na Rádio Cultura Rio Grandina. E aí eu vinha do norte aos sábados à tarde só para fazer, assim, lia horóscopo, dicas de novela, né? Isso com 14 anos? Isso com 14 anos, Acho que até um pouco menos. E aí foi fluindo, né? O Oswaldir Santos depois foi fundamental, me colocou naquele programa que é um programa que até hoje é a marca de São José do Norte, que é a Voz do Povo, que é aquele programa de notícias, né? Que hoje mesmo com toda a evolução que aí está, o pessoal do interior ainda se utiliza muito do rádio, né? Para ter as informações. Até hoje esse programa existe e eu por muitos anos fiz a participação no programa Voz do Povo, aí já na Rádio Minuano. Agora, você começou, Surama, no rádio, numa época em que o rádio era um ambiente muito masculino. Tu enfrentou resistência ou o teu talento falou mais alto? Olha, assim, ó, é impressionante, assim, ó, eu nunca enfrentei resistência em nada. Talvez seja a maneira de eu enxergar as coisas. A minha mão sempre foi puxada por homens, por exemplo. Foi o Ayrton Lopes, foi o Oswaldir Santos, foi o Guaraci Costa. Então, foram homens que me enxergaram, né? E que me puxaram. Então, eu não me sinto em nenhum momento preterida por ter sido mulher. Pelo contrário, acho que no momento que nós não tínhamos voz feminina, esses homens que eram a chave do rádio naquele momento, os grandes nomes, foi que me buscaram. Quando se fala em política, e hoje eu ouço muito essa questão do discurso, que ainda tem preconceito contra a mulher, tem. Mas eu fui, numa época em que era muito mais machista, a vereadora mais votada desse município. Eu não só fui eleita 3 mandatos vereadora, como eu fui a segunda mais votada, e no segundo eu fui a mais votada de 21 vereadores. Então, eu acho que o preconceito está muito dentro das pessoas também, né? Hoje, por exemplo, dentro da política, sei que nós vamos chegar lá na política, mas eu estou pulando etapas. Mas hoje, por exemplo, por que nós temos menos mulheres no poder? Porque nós temos menos mulheres que se sentem capazes também de competir. Tem machismo? Tem preconceito? Tem. Mas eu acho ainda que o preconceito e o machismo é muito mais das mulheres do que dos próprios homens. Bom, voltando para a parte do rádio, vamos chegar na parte da política. E aí tu foi indo de participação em participação até que tu chegou a ter um programa próprio teu. Né? É o caso de Mulher para Mulher, Isso. Que ficou mais de 20 anos no ar. O que explicava tanto sucesso e identificação com os ouvintes? Pois então, como tu disseste, nós não tínhamos voz feminina no rádio, né? E aí eles começaram a enxergar aquela coisa que de eu fazer só uma participação em programas, né, de destaque, como Gente da Gente, do Ayrton Lopes, de eu fazer participação em programas como do Oswaldir Santos. E aí a direção da rádio começou a enxergar assim, bom, tá na hora de nós criarmos um programa
voltado para a mulher. Por quê? Isso em 1900 e... Isso em 1980 e 83, 82, por aí. Né? Desde aí eu comecei a ter o programa, fui convidada na Rádio Minuano, montamos primeiro um programa que era de manhã muito cedo, então se chamava o Edmur Nicola, que hoje não está mais entre nós, era uma fera no rádio, inclusive na Rádio FURG, ele criou o Matinata. Aí eu disse, que nome ultrapassado, já na época, de que nome feio, né? Vamos mudar isso. Então, nem mesmo antes da Marisa ser de mulher para mulher, eu já tinha o de mulher para mulher, na Rádio Minuano. Aí nós trocamos, porque aí o programa era um programa num formato matinal, com muita música, regada a muita informação, a polícia, mas aquele bate-papo com a mulherada enquanto estava fazendo lá a comidinha, né? Elas estavam com o telefone aqui, porque tu sabe que mulher tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e as mulheres lá participando, 90% da minha audiência no rádio era composta por mulheres. Vamos ouvir. Mas então, por isso, de mulher para mulher, e aí esse programa durou mais de 30 anos. E ocupava uma boa faixa da manhã, né? Nossa, era a manhã inteira praticamente. No começo eu fazia de manhã cedo, terminava o Adir Almeida lá de madrugada e eu entrava. Depois eles entenderam, nós em conjunto, de que nós deveríamos pegar a mulherada no horário do almoço, né? Então passou a ser, o Ayrton fazia o programa, e tinha lá o Adir Almeida, bem cedo, Bom Dia Trabalhador, depois o Ayrton Lopes vinha com a Gente da Gente, e depois eu entrava então com De Mulher para Mulher, aí das 9 da manhã até o meio-dia. De lá para cá, Surama, o que tu acha, no teu entendimento, que mais mudou na forma de fazer rádio? Tudo, né? Infelizmente o rádio acabou, né? Hoje nós estamos restritos aí a duas rádios FMs na cidade, né? Porque a internet, ela sucumbiu, né? Então hoje tudo está voltado para a internet. Eu lamento profundamente, porque o rádio AM, principalmente, era uma delícia de se fazer, porque era o rádio que tu tinha mais... Por exemplo, eu já fiz muito tempo TV também, mas tu sabes que a TV é isso, nós estamos aqui falando para as pessoas, mas as pessoas não estão falando conosco. Elas podem até estar cheias de dúvidas e com vontade de questionar, ou dizer, eu não concordo com o que essa mulher está falando nesse momento. O rádio AM, ele te proporcionava isso, né? O bate-papo. Tinha essa troca, né? Claro! Então, se eu te dissesse aqui, como eu te falei agora, eu acho que as mulheres ainda são muito machistas, não querem ocupar os seus espaços, e elas têm tanto direito quanto os homens, imediatamente as pessoas pegavam o telefone, me ligavam, me contestavam, ou me ligavam, me elogiavam, e aí virava um bate-papo descontraído. E isso foi tão grandioso, Guilherme, que através dessa conversa com o ouvinte é que nós criamos o Clube da Lulu, né? Que foi um grupo de mais de 100 mulheres que me alavancaram politicamente, que transformaram o meu trabalho do rádio num trabalho social muito abrangente. Nós ajudamos muitas creches, muitos asilos. Isso também linkou com a política e me fez a mulher mais votada do município. E como é que foi que surgiu essa história do Clube da Luluzinha? Porque ele surgiu dentro do contexto do programa, né? Como é que foi? Quem que teve a ideia? Era isso assim, né? Os guris da rádio, porque só participavam mulheres, e eu chamava. Gente, o programa é de mulher para mulher, mas os homens podem participar, liguem, Só a mulherada participava. E aí o operador e os outros, olha, isso parece mais o Clube da Luluzinha, né? O homem não entra, o homem não participa, o homem não... E aí acabou que elas mesmo adoraram a ideia do Clube da Luluzinha, se intitularam Clube da Luluzinha, né? Esse grupo ainda existe hoje, ainda é muito restrito, mas nós nos reunimos mais ou menos umas 2 vezes no ano. Fizemos sempre um encontro temático, e neste encontro a gente sempre destina ou fraldas, ou alimentos, ou leites para uma instituição de caridade, mas não é um grupo que é ativo como antigamente foi, né? Porque antes era um grupo eu lançava uma campanha na rádio, assim, e aquilo imediatamente o corredor da rádio lotava, hora de alimentos ou de medicamentos. O que a gente pedisse para doar para uma família carente ou para uma instituição, o Clube da Luluzinha se mobilizava. A resposta era imediata. Era imediata, não tinha o que nós não lançássemos na rádio que nós não ganhássemos, né? Agora, quando tu para assim para lembrar do que foi o Clube da Luluzinha, o que mais te emociona nessa história, Surama? Assim, me emociona ter estado à frente de um grupo como esse, tá? Me emociona, Guilherme, deixar uma marca na minha cidade, né? Uma marca para minha família, uma história para os meus filhos, né? Porque a gente, quando conquista uns espaços, a gente enfrenta preconceitos, não só dos homens, mas das mulheres também.
e de forma muito pejorativa em alguns momentos, né? Eu fui nivelada por ser mulher e isso me deixou bastante triste. Mas quando tu bota na balança tudo aquilo que eu consegui construir ao longo da minha história, o rádio, depois eu passei pela RBS, depois eu passei pela TV Pampa, depois eu fui vereadora, depois eu fui secretária desse município e agora eu vou encerrar minha carreira como jornalista da Câmara mais antiga do estado. Todas essas críticas e aquelas coisas pejorativas lá de trás, elas não têm valia nenhuma para mim. Eu fico tranquila de ter construído uma história digna, de nunca ter manchado o meu nome ou o nome da minha família, sabe? Eu quero que o dia que eu não estiver mais aqui, os meus filhos meu neto possa olhar para trás e ter orgulho da mãe e da avó que fez uma história assim nessa cidade. Bom, tu disse que hoje não tem valia nenhuma, mas na época elas chegaram a te balançar? Muito, muito, porque quando eu fui a vereadora mais votada do município, por exemplo, eu tinha certeza que eu ia fazer uma excelente votação, não imaginava que tão boa. Por quê? Pelo trabalho das Lulus, pelo trabalho que ela é realizado na rádio, por todo o trabalho social que eu realizava. Eu fiz uma festa inédita dentro do presídio para os filhos dos presidiários, uma festa de Natal que foi uma coisa muito comovente, porque nós entendíamos que os filhos dessas crianças mereciam, né? Como qualquer outra criança merece. Nós fazíamos dentro de creche, de asilo, de orfanatos, vozinhas, a emoção que a gente via naquilo era maravilhosa. Então, assim, ó, eu olho hoje para trás, Guilherme, e tenho muito orgulho disso, porque quando o voto ainda era nominal, e eu fui a mais votada no município, eu perdi muito voto, porque a juíza entendeu que o voto era identificado. As pessoas escreviam bobagens, né, com relação ao meu corpo, enfim, apelidos, algumas coisas bem pejorativas assim, mas isso me afetou como profissional, me afetou como mulher, como mãe, me entristecia, porque ao mesmo tempo em que eu tinha ali algumas coisas bem elogiosas, tinha outras muito maldosas, assim. Aí eu acho que quando tu não tem muita maturidade, isso acaba, assim, te afetando. Hoje, não mais. E tu disse que tu nunca quis ser política, né? Que a política entrou na tua vida como uma consequência da comunicação. Como é que foi que isso aconteceu? Nós somos seres políticos por natureza, mas fazer a política, praticar a política, estar à frente da política foi uma consequência. Isso, naquela época que surgiu a lei em que tinham que ter as mulheres, né, que prevalece até hoje, os partidos saíram desesperadamente atrás de mulheres para compor as suas legendas, né? E aí foi quando me procuraram para eu concorrer e eu me assustei e ao mesmo tempo procuraram a minha mãe em São José do Norte. E a mãe sempre foi uma pessoa muito atuante, assim, também. Prova disso é que nós fomos 3 mandatos vereadoras, eu aqui e ela lá. Depois eu fui secretária aqui, ela foi secretária lá. Então a nossa vida política é muito conjunto. A única diferença é que a minha mãe ama estar à frente da política e eu não gosto. A política, para mim, eu tenho muito a agradecer. Isso foi uma coisa muito importante na minha vida, mas não é o que eu gosto de fazer. E mesmo assim ficou 3 mandatos? 3 mandatos e depois ainda como secretária. Mas o que eu gosto de fazer é o que eu vou encerrar minha vida fazendo, que é o que eu comecei. Vem cá, mas se você não gosta da política, Surema, por que tu entrou na política? Tu comprou essa ideia logo de cara ou tiveram que te convencer? Não, eu comprei de cara, porque assim, ó, eu sou uma mulher de desafios. Eu gosto de coisas novas, eu gosto de fechamento de ciclos, E aquilo num primeiro momento eu tremi, como eu te falei, mas aí eu liguei para minha mãe e ela, pois eu também, a gente não entende muito e tal. Aí sentamos eu, ela e meu pai sempre foi um grande incentivador, né? Não vai dar certo, e deu. E aí assim, ó, o porquê que eu te digo que eu não gostei da política? Porque tu chegas numa Câmara, seja no poder, com a ideia de ter muito poder para fazer as coisas. O vereador não tem. O papel legítimo do vereador é o legislar, é fiscalizar. A gente não tem sequer poder de fazer lei. E muitas vezes a comunidade não entende isso. Não. Né? E se tu não trabalha com clientelismo hoje, tu não te elege vereador. Então é diferente legislar e clientelismo. Então, para o teu clientelismo, eu permaneço na Câmara, na rádio. Entendeu? Porque a rádio, sim, a gente fazia aquele trabalho social.
Aí as pessoas entendem que para o vereador se eleger, ele tem que pagar luz, ele tem que pagar água, ele tem que dar o rancho, e o papel do vereador não é esse, né? Por outro lado, tu chega cheio de vontade, com 1 milhão de projetos, e o vereador não tem autonomia para fazer o projeto. O vereador pode ter ideia, mas o projeto vem do executivo. O papel do vereador é aprovar ou rejeitar, fiscalizar, né? Isso me frustrou. Eu estava cheia de ideias, cheia de vontade. Mas, enfim, aí por que eu fiquei os 3 mandatos? Porque eu tinha o clube da Luluzinha, e quer queira, quer não, né? Isso foi tomando corpo, passou a ser mais de 100 mulheres. Depois nós tínhamos o Fusca Rosa, que era uma marca na cidade, e essas mulheres não me deixavam desistir. Cada ano eu dizia, gurias, eu não quero mais concorrer. Eu não quero, não porque tu vai, porque realmente a política nos abriu algumas portas importantes, né, Guilherme? Por exemplo, através do deputado José Otávio Germano, na época, nós trouxemos até o time do Grêmio para fazer um jogo de futebol beneficente para uma instituição de caridade. Então, a política, se eu não estivesse na política, eu estou citando isso como exemplo que eu lembrei agora, né? Eu te falei que meu TDAH é horrível, eu acabo esquecendo as coisas, mas a política, ela te traz algumas coisas, né? Então, eu acho que foi importante para minha carreira, muito importante, sou muito grata a todas as pessoas que votaram em mim, sabe? Mas eu, Surama, pessoalmente, o que eu gosto de fazer é comunicar. Eu gosto do jornalismo, eu gosto da entrevista, eu gosto de ir a campo fazer a reportagem, eu gosto de tirar o salto, botar o tênis e ir na rua, eu gosto de botar o salto, sentar na bancada e apresentar o jornal. É isso que eu gosto de fazer. Entende? Bom, na Câmara foram 12 anos. 12. Algum projeto, alguma ação que tenha te marcado mais? Eu trabalhei muito, muito, muito para a saúde. Nós montamos, na época, uma ONG também beneficente. Nós trabalhamos muito para a regularização das creches, que na época não tinha toda essa... Hoje para ter uma creche, tu tem que ter um corpo pedagógico. Antes não, antes era depósitos de crianças. Então, eu foquei muito na causa social. Eu tive muitos projetos voltados para essa situação, né? E trabalhei muito com creches e prova disso que adotei, inclusive, uma criança em função desse meu trabalho, que era ligado a orfanatos e creches da cidade, né? Fiz muito trabalho voltado para a reabilitação das pessoas de dentro do presídio, principalmente das mulheres. Nós tínhamos grupos de mulheres das Luzinhas que iam semanalmente para dentro do asilo para dar aulas de artesanato para elas. Eu era uma das professoras que dava aula também nos dias que eu não tinha câmara, e aí passei a ser uma pessoa muito respeitada, inclusive lá dentro, porque as pessoas têm um preconceito de entrar lá, porque só tem bandido, só tem isso e aquilo, e esquecem que por trás dessas pessoas tem toda uma família, tem toda uma história, né? Então foi muito marcante esse período dentro do presídio para mim, que culminou com o fechamento que eu te falei dessa grande festa de Natal, que o Carlos Gentil me ajudou muito também a elaborar. Então, assim, foi várias coisas voltadas sempre para o social. E dentro desses teus 12 anos como vereadora, quase que tu te tornou a primeira presidente do Legislativo. Verdade. Mas aí na última hora roeram a corda, o que foi que aconteceu? Então, essa é uma das frustrações que a política me trouxe, né? Eu seria a primeira mulher presidente do Legislativo, sempre há as composições, as negociações no final do ano, e estava tudo certo para eu ser a presidente naquele ano, né? Os 4 anos já fechados, indicados com os nomes, tudo certinho, e na última hora eu tive um colega, que eu gostaria de não vou citar o nome aqui, que foi lá e pagou, né? Porque é uma pessoa que tinha bastante dinheiro. Eu nunca tive, né? Eu sempre fui uma trabalhadora de rádio e de TV. E pagou forte o outro colega e na última hora eu perdi por um voto, quando já estava tudo certo. E isso, Guilherme, foi uma grande frustração para mim, porque eu queria sim ser presidente da Câmara, né? Eu queria marcar também a minha história e a história das mulheres. Ainda bem que depois veio a Tia Deia, né? Porque até agora só a Tia Deia está na galeria das presidentes. Acho que esse ano, esses 3 anos pela frente, pelo que está se desenhando, nós teremos oportunidade de outras mulheres. E aí sim eu senti o que era o preconceito contra a mulher, mas não foi só uma questão da mulher, foi uma questão de quem tinha mais para bancar naquele momento. E isso me frustrou muito na política, porque eu tinha sido a vereadora mais votada, porque eu tinha o aval da comunidade, eu acho que o voto é isso, né? Eu penso que era também o meu momento para ser presidente,
e infelizmente, por vontade de 2 somente daquela época, eu não pude ser. Bom, falando das coisas boas dessa tua trajetória política, o Fusca Rosa, que tu já falou aí, foi uma coisa que foi uma febre, marcou demais, né? Como é que surgiu essa ideia de criar o Fusca Rosa, que até hoje as pessoas lembram? É impressionante. Até hoje elas me perguntam, tens Fusca Rosa? Ai, minha filha que anda... Aí a gente mexia, as luluzinhas diziam que eu era a Barbie dos pobres, né? Porque a Barbie anda de limusine e eu andava de Fusca Rosa. Mas enfim, era um sucesso absoluto. Essa ideia veio de uma amigona, a Mara, que tu conhece. A Mara, um dia, ela é de Cachoeira e ela chegou para eu disse para ela, reeleição é muito mais difícil que a eleição, eu preciso criar alguma coisa impactante, papapá. Ela disse, Surama, lá em Cachoeira tem uma vereadora que andava no Fusca Rosa. Eu, né, Guilherme, sabe que a pessoa aqui é rápida. E aí já acelerei, pá, e aquele Fusca Rosa foi uma marca. Até hoje as pessoas me chamam, tu és a do Fusca Rosa, né? Outro dia eu estava em Pelotas com o vereador Lari numa reunião, e aí um deles, tu é aquela do Fusca Rosa. Então eu acho muito legal isso, porque as pessoas não sabem nem o nome, mas sabem que eu tinha Fusca Rosa. Então foi uma jogada de marketing muito legal, a gente circulava pelos bairros, andávamos com as crianças, tinha que parar para andar uma voltinha com as crianças, né? Esse Fusca hoje, tu vai me perguntar se eu tenho ele, eu não tenho mais, eu acabei vendendo porque eu levei ele lá para o interior do norte, que a minha família é de lá, não tinha como guardar aqui, e aí acabou que ele foi se destruindo dentro do engenho fechado, né? E aí, vou vender então, não tem por que ficar, né? Não sou colecionadora, e acabei passando uma professora da FURG que comprou. Mas está vivo ainda na lembrança de muita gente. Muita gente, muita gente. Foi muito legal. Surama, tu te defines como feminina, mas não feminista. Como é que tu explica isso? Pois é, eu já tive uma polêmica com uma colega na Câmara uma vez por isso, porque ela disse, porque tu vai contra as mulheres? Cara, eu sou a mulher que mais defende a bandeira das mulheres, mas o feminismo na essência, tu não pinta o cabelo, tu não te depila, né? E tantas outras coisas mais. E aí eu fui taxada por uma colega lá que tu não é feminista, tu é contra as mulheres. Não, sou a mulher que mais... Eu sou uma mulher, Guilherme, quando eu vejo uma mulher bonita, eu digo que ela é linda. Ao contrário de muitas que às vezes acham um defeito para denegrir, né? Só que eu sou uma mulher, eu nasci mulher. Eu não posso ser igual a um homem. Eu não sou igual a um homem. Intelectualmente, eu posso andar igual. Não quero andar mais, mas eu posso andar igual. Agora, eu não gosto de trocar pneu. Se eu fosse de feminista, na essência, eu tenho que trocar pneu. Eu tenho que trocar lâmpada. Eu tenho que trocar o rolo todo o papel higiênico que eu sou obrigada a trocar porque eu moro sozinha. Mas, enfim, né? Tem coisas que claro, estou brincando aqui na história do pneu, mas eu acho que cada um no seu lugar. O homem é homem, a mulher é mulher, e eu sou feminina sim, eu defendo as mulheres, mas eu também defendo os homens. E eu acho que não está no sexo, né? A intelectualidade, a inteligência das pessoas, está na capacidade delas quererem, independente delas serem homem ou delas serem mulher. Então, quando eu vejo um cara de sucesso como o Guilherme, eu digo, pô, que legal. Olha, eu conheci o Guilherme gurizinho, uma pastinha embaixo do braço. O cara vai, ele luta, ele vende, ele anuncia, ele apresenta o jornal. Eu acho isso fantástico, entendeu? Ao mesmo tempo, quando eu vejo mulheres assim, tipo a Ranzolin, né? Eu fiz curso com a Ranzolin. Pô, uma pessoa simplérrima, querida demais, me ensinou muito na época da RBS. Aí tu olha, um dia eu tô lá, tu vê ela apresentando o Jornal da Globo. Pô, que orgulho, sabe? Eu fiz um estágio lá dessa mulher. Ela estava apresentando o Jornal da Globo. Costumo dizer que uma vez, numa época, uma novela da Vera Fischer, até muito tempo atrás, entrei no salão e a mulher dizia, eu odeio aquela mulher, que horror, que voz de gente. Eu quero chegar à idade da Vera Fischer, com 1/3 do pique e da beleza daquela mulher, porque ela é maravilhosa. Então vamos parar, mulher, o homem não fala esse comentário. Eu acho que a mulher ela é muito mais machista do que o homem. Então, quando eu falo, eu não prego um discurso feminista, é isso que eu quero deixar claro. Eu sou feminina, eu elevo a autoestima das mulheres. Eu, por exemplo, Guilherme, sou muito criticada porque eu ponho nas minhas redes sociais que eu faço polidense, que eu faço dança do ventre. Eu ontem completei 57 anos, ontem. E eu faço polidense com a maior destreza do mundo, eu amo fazer aquilo. E quando eu posto, para algumas mulheres, eu já ouvi só de mulheres, que 57 anos se exibindo. Não, eu quero mostrar para as mulheres de 57, de 60,
que elas podem o que elas quiserem. Óbvio que eu não tenho hoje uma destreza para fazer as figuras como uma menina de 20, mas eu posso com 57, faço. Eu posso fazer uma dança do ventre que é extremamente sensual, porque eu quero fazer. Então, o meu objetivo, quando eu me exponho desta forma, é incentivar as mulheres. Não é me exibir como algumas imaginam, mas eu também aprendi a me blindar. Que quem pensa isso e que quem faz esse comentário maldoso não merece o meu ouvido, mas merece aquela que diz: que legal, Surama, eu vou fazer, porque se tu faz, eu também posso fazer. Tu me entendes? É isso. Surama, falando agora da televisão, como é que aconteceu a tua transição do rádio para a televisão? Porque tu começou no rádio, aí depois que veio o convite para a TV. Como é que foi isso? Então, a RBS me chamou para ser repórter em função... também estavam à procura de mulheres, né? Na época era Alzira Paiva, Rosângela Martins e Reginaldo Malta, que apresentavam o jornal. E de repórter tinha a Rosângela Tim, a Julieta Amaral e o Diniz. E o Diniz, na época, foi para outro lugar e eles quiseram contratar mulher e não tinha aqui, como a gente não tinha jornalismo na cidade também. Aí eles foram em busca, fiz um teste na RBS e acabei sendo contratada, né? Que tipo de matéria tu fazia como repórter? Eu fazia de tudo um pouco, assim, eu fazia um pouco de esporte, fazia matéria policial, o repórter da RBS tu tem que fazer de tudo, né? E hoje, pelo que eu vejo, pior ainda, porque hoje tu não tem mais... Antes tu tinha o master que ia contigo, o câmera, o motorista, era uma equipe. Hoje o repórter faz tudo sozinho, né? Então a gente tinha toda uma equipe, assim, mas eu gostava muito de fazer essas matérias policiais. Tive umas coisas que marcaram a minha vida, quando mataram um padre aqui em Rio Grande, meu Deus, eu me lembro que a gente fez a reconstituição daquele assassinato, que jogaram o padre da ponte. Foi uma coisa muito chocante na cidade. Então, foram coisas que marcaram a minha vida. Então, eu adoro a reportagem. Gosto de ser âncora? Gosto. Mas eu gosto da rua. Eu gosto de cavar matéria. Eu gosto lá na cena do crime. Levantar a lona, ver ali, né? Eu sou meio macabra nessas coisas, assim. Bom, aí depois da RBS TV, surgiu a oportunidade como âncora do Pampa Meio-Dia em Pelotas. Isso. Eu também fui como repórter para lá. Aí depois passei a âncora lá com o Ramon Freitas. Foi um dos melhores chefes que eu tive, né? O Ramon é uma figura maravilhosa. E nós tivemos uma equipe grande lá também, um pessoal bacana daqui. A TV Pampa foi uma experiência melhor que a da RBS, posso dizer. Era uma equipe muito simples, uma equipe muito querida. Era, é claro, a estrutura mais simples também. E parece que quando tem simplicidade, as pessoas pegam mais junto, todo mundo, né? E nós cobríamos, a região de Pelotas é boa de trabalhar, porque tu cobre toda aquela região. Nós íamos até Bagé, né? Nós fazíamos Bagé, Morro Redondo. Então, foi uma fase maravilhosa. E lá também eu fazia matérias com Cassiá, que era técnico do Pelotas. Tive que me inteirar um pouquinho de esporte, que eu não era muito ligada a futebol, mas na época eu tive que me inteirar e a gente fazia de tudo um pouco, até que depois eu também passei a ser âncora, e o âncora tu fica mais aliviado, porque a matéria vem pronta para ti, né? Foi uma experiência muito legal. E de lá, depois é que eu pulei para vereadora. Nessa tua passagem pelas televisões, tem alguma história de bastidor que tu nunca esqueceu? Tem. Estava sentada na bancada e quebrou o pé da cadeira. E eu caí. Ao vivo? Ao vivo, né? E aí, sabe, né? Que a pessoa meio atrapalhada. Eu já sou natural meio atrapalhada, né? Aí tu cai, ao vivo, tu levanta, tu te recompõe e tu pede desculpa, né? Ao vivo, mas aí foi um horror. Os guris rapidamente botaram comercial, porque foi um caos, né? E uma outra situação também que me chamou muita atenção é que as pessoas, lá em Pelotas, aqui não, porque as pessoas sempre falam Surama e tal, mas Surama e Sumara, eu não sei esse trocadilho, por que é tão comum. Fazer uma entrevista com o prefeito de Morro Redondo, e ele tinha sido eleito e ele estava muito nervoso. Aí ele olhava e dizia assim, eu olho para a câmera e eu fico nervoso. Eu digo, não, então o senhor não olha para a câmera. A gente estava falando nos bastidores, o senhor não olha para a câmera. O senhor olha para mim. Pois é, Sumara. E aí eu digo, bom, prefeito, assim, eu não sou Sumara, tá? Eu sou Surama. Tá, e aí, vamos falar sobre isso. Porque tá, não, tudo bem, Sumara. Ele repetiu umas 3 vezes Sumara. Na terceira vez ele disse para o prefeito assim, o senhor me desculpe, mas eu não gosto que me chame de Sumara. E aí... Porque em Pelotas as pessoas têm maneira de chamar de Sumara. Não, então vamos escrever. Aí os guris, o câmera foi lá, escreveu um Surama bem grande, botou uma folha de ofício em cima dele assim. Tá. Aí o homem suava, tomava água, tremia. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu digo, não, o senhor fique tranquilo. Os guris davam risada, né?
Abrimos o jornal, está no ar o Pampa Meio-Dia, Parará, prefeito de Morro Redondo aqui conosco, hoje fala sobre a campanha, como é que foi, Parará, bom dia prefeito, tudo bem? Bom dia, Sumara. Lá em Morro Redondo, Sumara, ele acho que falou umas 10 vezes Sumara em 3 minutos de jornal. E quando terminou, os guris atrás da câmera, eles tinham ataques de riso, e o homem estava tão nervoso que ele repetia Sumara, 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 aquilo foi me deixando tão nervosa, que e aí terminou, no último Sumara que ele falou, para me despedir, eu fui obrigada a dizer, o senhor hoje só me chamou de Sumara, mas eu levo para Morro Redondo um abraço da Surama. Aí eu... Que chato, né? Diz ele. Aí eu encerrei o jornal, o homem ficou tão nervoso que levantou com a lapela não era essa, sentou, me arrancou a lapela, saiu caminhando, e os guris rapidamente para tirar do ar, disse, pô, eu repeti 500 vezes Sumara, e eu sei que é Surama. Pois é, e nunca mais te deu entrevista. Nunca mais falou comigo. Bom, agora, Surama, ainda na televisão, tu tá numa nova fase na TV Câmara. O que tem te motivado nesse trabalho hoje? Isso é muito gostoso, porque é o que eu te disse, assim, eu não gosto de estar à frente da política, mas eu gosto de dar informação da política, né? Então, eu não sou a linha de frente, eu sou o interlocutor, né, entre o agente político e a comunidade. Então, hoje a nossa TV está esperando uma série de equipamentos novos, até para a gente botar um jornal no ar, né? No momento, a gente tem um espaço de entrevista com os vereadores, a gente tem as transmissões ao vivo das sessões da Câmara, né? Eu faço essas entrevistas, faço ainda o abastecimento das redes sociais, agora nós estamos recebendo uma equipe melhor também, porque antes era só eu como jornalista, né? Também dou um respaldo para o meu colega Roger Vaz na parte do cerimonial, porque o Roger é o cerimonialista, aliás, um excelente, é o melhor, aliás, que nós temos na cidade aí, né? O Roger é excelente, tenho aprendido muito com ele também. Então, nós somos uma equipe muito enxuta, mas está um projeto maravilhoso de nós termos a rádio também agora para o próximo ano, né? Então, eu acho que o próximo ano vai ser um ano bastante atípico no que se refere à informação da Câmara de Vereadores. Então, acho que nós vamos ter um incremento muito importante para que as pessoas se abasteçam de informações, não só das sessões ao vivo, né, mas de outros programas também. E vai ser por lá mesmo que tu vai encerrar a tua carreira, Surama? É momento de fechamento de ciclo? Assim, ó, eu acho que a minha vida inteira, Guilherme, eu fiz rádio de manhã, Câmara de tarde, ou prefeitura, ou enfim, e dava aula de noite, porque eu fui tutora eletrônica da Unopar, eu sou pedagoga, além de jornalista, sou pedagoga, né? Então, eu dei muitos anos aula de pedagogia na Unopar. Eu tenho 3 filhos, né? Eu sou uma mãe solo dos 3 filhos, por opção minha, né? Chega um momento da tua vida, assim, que tu quer descansar, que tu quer curtir a vida. Eu, com 57 anos, tenho uma disposição de 30, de 20 e poucos. Eu sou hiperativa, né? Eu tenho que tomar até uns remedinhos para desacelerar, porque eu já acordo muito ligada. Mas eu quero aproveitar esse pequeno trecho de juventude que eu tenho ainda pela frente, que eu me sinto. Porque eu digo que a idade, eu ainda escrevi no meu Instagram ontem, que foi meu aniversário, a idade, ela está na certidão, né? Porque o espírito é que manda. E eu quero aproveitar a vida, eu quero poder viajar, eu gosto de conhecer países, conhecer outras culturas, e eu acho que esse é o momento, entende? Enquanto eu tenho discernimento, lucidez, um pouco de juventude também, e no momento que meus filhos já estão criados, né? Está todo mundo encaminhado, graças a Deus. Então, não quero trabalhar muito mais, falta bem pouco e eu quero encerrar a carreira justamente naquilo que eu comecei, que é na TV e quem sabe até no rádio, se vier a Rádio Câmara. Quando você fala bem pouco, o público pode contar contigo nas telas da TV Câmara até quando? Assim? Olha, eu estou esperando a minha aposentadoria a qualquer momento, né? A qualquer momento ela sai. Mas eu penso que mais um ano e pouquinho, eu já esteja fora do meu... Do trabalho. E a minha mãe diz assim para mim, duvido que tu consigas parar de trabalhar. Eu não digo que eu vou parar de ir trabalhar. O que eu quero é parar de cumprir hora. Eu quero eliminar todos os relógios da minha casa, assim, sabe? Eu vou viver com o horário do sol. Se eu tiver vontade de levantar, eu vou levantar. Então, eu não digo, mas eu vou pedalar, que eu amo pedalar, eu vou intensificar minhas aulas de dança, eu vou intensificar minha academia, que hoje, 7 horas da manhã, eu estava na academia, mas sem ter horário, você entende? Então, para isso eu já trabalho desde tão cedo, né? Eu outro dia cheguei num lugar, no correio até,
E tinha um cara bem já, coroa de... Cara, tu ainda tá trabalhando aí? Ele disse, eu vou morrer aqui. Não, eu não quero ficar em casa. Pelo amor de Deus, tudo que eu quero é ficar na minha casa. Dá oportunidade para vocês que são jovens, né? Eu acho que tudo é ciclo, deu, sabe? Botei eu lá, velhinha, gagá, tirando a vez de alguém, tu entende? Porque eu vou ganhar mais. Deu, que eu ganho dá suficiente para eu viver e eu quero viver, eu quero qualidade de vida e aproveitar a vida. Você tá querendo sossego agora. Sossego, paz. O Sala de Entrevistas de hoje é com a comunicadora Surama Santos. A gente faz uma breve pausa e na volta ela fala sobre o que ainda quer deixar como legado e a mensagem que gostaria de entregar para todas as mulheres que sonham e recomeçam todos os dias. Não sai daí, Sala de Entrevistas volta já. De volta com a Sala de Entrevistas, que hoje recebe a comunicadora Surama Santos. E agora, para encerrar, a gente fala sobre o que fica, o legado, a lembrança e as mensagens que marcaram uma vida inteira de comunicação. Surama, aquela menina de 9 anos que tocava violão no interior, se ela pudesse olhar hoje para você, o que tu acha que ela diria? Ela diria assim, sem nenhuma... As pessoas vão dizer que falta de humildade. Ela diria parabéns. Ela diria, eu tenho orgulho de mim, eu me amo, eu acho que isso é fundamental. Tive muitos erros ao longo da minha vida, tive muitos tropeços, muitas dores, muitas perdas, mas como boa libriana que sou, se colocar na balança, o saldo foi muito positivo. E tudo aconteceu a partir daquele momento em que eu vinha com o violão embaixo do braço, lá do interior do norte, na chamada Estrada do Inferno, com muita dificuldade com meu pai, porque nosso campo era lá perto de Bujuru, era uma longa jornada para chegar até aqui, e hoje eu chegar aos meus 57 anos, passando por todas as etapas profissionais que me realizaram muito como mulher, passando por 2 casamentos que infelizmente não deram certo, mas que me trouxeram filhos maravilhosos e relações que terminaram de forma muito positiva. Uma filha do coração que não podia ser melhor para a minha vida. Um neto maravilhoso. Então eu costumo dizer assim, Guilherme, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Porque eu sou uma mulher realizada. Eu já coloquei uma mochila nas costas e já saí a conhecer o mundo dentro das limitações em que eu pude. Também já vivi no campo com luz de vela, porque não tínhamos luz elétrica. Comíamos o bolachão porque a gente não tinha muito o que comer, era aquilo que nós tínhamos lá na infância. Então, assim, eu tenho orgulho da minha história. E eu acho que o legal é isso, as pessoas têm que plantar para quando chegar lá no final das suas vidas, não que eu já me sinta no final dela, eu acho que eu tenho muito para viver, mas elas têm que sentir orgulho delas, olhar para trás e pensar assim, o que eu fiz da minha vida? Valeu a pena tudo isso? Que legado eu deixo para os meus filhos? E isso eu posso dizer, eu deixo um legado de muita honestidade, de muito trabalho. Eu tive uma vida de muito trabalho. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, como que ela viaja tanto? Outro dia me disseram isso numa rede social. Cara, eu trabalhei muito a minha vida toda. Muito. Eu via meus filhos, quando eu chegava, estavam dormindo, quando eu saía, estavam dormindo. Eu curtia meus filhos no final de semana quando dava. Mas porque eu plantei para hoje chegar a esse ponto. E depois, Surama, de tudo que tu viveu, na comunicação, na política, na vida como um todo, o que tu gostaria que as pessoas lembrassem quando escutarem o nome Surama Santos? Lembrassem que é isso, eu comecei lá do interior, do zero, que eu busquei o meu espaço, que eu nunca passei por cima de absolutamente ninguém, que eu construí uma história no rádio, na TV, na política desta cidade, sem em nenhum momento manchar o meu nome ou manchar o nome desta cidade, né? Eu acho que isso é um grande orgulho para mim, é um grande orgulho para os meus filhos. Hoje, quando eu olho os 3 criados, bem encaminhados profissionalmente, eu também passo a ter muito orgulho da construção que eu fiz, porque a carreira dos 3 foi construída com o meu trabalho, né? Sempre sozinha com eles, assim. Então, eu sou uma mulher muito feliz e deixo como legado e incentivo para as mulheres que estão me ouvindo, que se até agora olharem para trás e não sentirem orgulho de si, que ainda está em tempo. Sempre é o momento da gente recomeçar.
E a minha vida foi sempre feita de recomeço. E muito tropecei, muito caí, muito perdi. Não foi só vitórias, não foi só o país, Alice do País das Maravilhas. Eu tive muitas perdas ao longo da minha vida, mas eu levantei e me reconstruí e me acho sim uma mulher vitoriosa e tento diariamente passar isso para as mulheres. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Essa a mensagem que você deixa para as mulheres que sonham, lutam, tropeçam e recomeçam todos os dias? Exatamente. Não espere que alguém vá lá e te puxe, né? Essa força tem que sair de dentro da gente. Óbvio que uma rede de apoio é importante, mas se não sair de dentro de ti, se tu não buscares essa força de dentro de ti, ninguém fará isso. Ninguém. Portanto, assim, busca essa força lá de dentro, seja qual for o teu objetivo de vida. Se tu queres fazer, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos, desde que a gente não passe por cima de absolutamente ninguém. Para chegar lá no final da reta, a gente ter a consciência tranquila de que o plantio foi super válido e que a colheita está sendo exatamente como nós gostaríamos que fosse. Maravilha, Surama, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Parabéns, foi ontem aniversário, né? Foi ontem, 57. 57, muito bem. Quase 60. Surama, obrigado pela presença. Eu te agradeço, querido, eu te adoro e obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo, com esses guris aí simpáticos também. Muito obrigada. O Sala de Entrevistas de hoje recebeu a comunicadora Surama Santos. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você.